Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5, no verso 1. Evangelho de João, capítulo número 5, o verso 1 em diante. E diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondendo-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar havia grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estão são. Não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos. O Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos, eles relatam a mesma história ou os mesmos milagres de Jesus com algumas perspectivas diferentes. Porém, o Evangelho de João, diferente, escrito em um outro tempo mais à frente, ele relata alguns milagres específicos que os outros 3 não relatam. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito pelo próprio discípulo Mateus, com a intenção de mostrar aos judeus de que Jesus era o rei da linhagem de Davi, a raiz de Davi, aquele que se assentaria no trono perpetuamente. O Evangelho de Marcos já tem a responsabilidade de levar até os romanos que Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que move-se sobre a natureza, sobre a enfermidade, sobre os espíritos. Já o Evangelho de Lucas tem a tendência de demonstrar aos gregos a humanidade de Jesus, que apesar de ser Deus, ele também se fez homem, que apesar de ser divino, ele também sofreu e padeceu como todos os homens. Já o Evangelho de João, ele tem um objetivo diferente. Ele tem um objetivo de mostrar a todos os homens a divindade de Jesus. Que Jesus, ele não só se encarnou como homem, mas que ele é o próprio Deus que habitou no meio dos homens. Que ele é o Deus Todo-Poderoso e que nada está longe ou pode escapar da sua palavra. E é nessa ótica que nós temos que analisar esse milagre a qual João está se referindo. Perceba que esse capítulo se inicia dizendo que há uma festa em Jerusalém. Mas Jesus se encaminhando para essa festa,
ele não vai à festa, ele toma uma outra direção. Ele vai de encontro a um lugar chamado Betesda. E essa palavra em hebraico significa casa de misericórdia. É o lugar onde estamos aqui hoje. Esse templo é uma casa de misericórdia. Porque no tanque de Betesda havia 5 alpendres, ou seja, 5 andares. E nesses andares, a palavra diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Não é diferente essa casa. Há muitos aqui hoje enfermos, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Todos nós somos enfermos. Por isso Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os enfermos. Os sãos não precisam de salvação, mas nós precisamos. E perceba que o relato dessas 3 doenças, na realidade também é um relato da humanidade. A humanidade, depois que caiu, ela se tornou cega. Por que cega? Porque ela já não consegue ver mais a luz de Deus. Ela já não consegue saber o que é certo e o que é errado. Ela tenta caminhar como um coxo, mas caminha a trancos e barrancos, caindo. E alguns até como paralíticos não conseguem nem sair do lugar. Essa é a situação da humanidade. Mas Jesus, ele deixa de ir para uma festa para encontrar esse homem. Nesses 3 dias nós fizemos uma festividade maravilhosa junto com os adolescentes e Jesus se fez presente. O primeiro milagre que Jesus fez foi em uma festa, nas bodas de Canaã da Galileia. Mas aqui ele também está nos mostrando que ele não realiza milagre apenas em festividade, mas ele realiza milagres aonde tem pessoas que necessitam dele. O primeiro aspecto que eu quero conversar com vocês nessa noite é que Jesus, ele se importa conosco. Aquele homem, a palavra diz que por muito tempo estava naquele lugar. Um lugar talvez escondido, onde pessoas, por muitas vezes, não deveriam entrar ali pela quantidade de enfermos que lá estavam. Um lugar, talvez, que nem rei nem príncipes iriam lá visitar e verificar como aquelas pessoas estavam. Um lugar que, possivelmente, esquecido pela sua família. Há muito tempo buscando uma cura, buscando uma resposta, e essa resposta não vinha. Mas a palavra que eu quero dizer para você essa noite é que não importa o lugar que você está, Jesus se preocupa com você. Você pode estar num lugar esquecido pelos homens, esquecido pela sua família, mas Jesus, ele se preocupa com você. Ele deixa uma festa para vir hoje ao teu encontro. O segundo aspecto se encontra no verso de número 6, e eu quero que você leia comigo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo. Jesus, ele te vê. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe a situação que você se encontra. Ele sabe exatamente o que você está passando. Talvez as pessoas olhem para você e vejam um rosto feliz. Talvez olhem para você e não consigam perceber o tamanho da dor e do sofrimento que você está enfrentando. Mas Jesus, ele sabe o que está acontecendo. Jesus, quando ele olha para a samaritana, no capítulo de número 4, ele sabia o que estava acontecendo na vida dela. Jesus, quando ele se encontra com Zaqueu, ele sabia que Zaqueu era um homem injusto. Um homem que entregava o seu dinheiro para auxílio. Mas também Jesus, ao se encontrar com um jovem rico, ele sabia que o coração do jovem estava entregue ao dinheiro. Jesus, apenas de olhar aos fariseus, sabiam que aqueles homens eram hipócritas, apenas se vestiam de uma religiosidade, mas estavam com o coração totalmente distante de Deus. Mas Jesus, também olhando ao homem que foi crucificado à sua direita,
ele sabia que naquele coração havia arrependimento. Jesus sabe exatamente da sua situação, mesmo que ninguém saiba. Ele te vê, ele te conhece. E agora ele vem e faz uma pergunta a esse homem: queres ser curado? E a pergunta que ele me traz a levar a você hoje, nesta noite: queres ser curado? E é uma pergunta emblemática. Afinal, é uma pergunta direta para alguém que há por muito tempo estava buscando uma cura. Parece uma pergunta lógica. É claro que ele desejaria ser curado. Mas Jesus, ele tem um intuito diferente com essa pergunta. Um intuito que eu quero que você e eu venhamos a nos refletir nesta noite. Perceba, no verso subsequente, no verso de número 7, na justificativa desse homem a essa pergunta. Uma pergunta direta mereceria uma resposta direta. Um sim, ou talvez um não. Mas olha a resposta dele. E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Uma pergunta direta para uma resposta não tão direta assim. Na verdade, a pergunta de Jesus queria que esse homem refletisse sobre o lugar onde ele estava e ele pudesse ver como ele se comportava naquele lugar. Porque, ora, veja bem, eu não posso ser curado daquilo que eu não identifico que eu necessito de cura. Se um homem se acha justo bastante, se acha bom o bastante e merecedor do amor de Deus, como Deus pode chegar para esse homem e pedir para que ele se arrependa e seja salvo? Eu preciso primeiro identificar qual é a cura que eu preciso, para que ele então me cure disso. Mas olhe que o problema daquele homem não era só estar paralítico, mas há também um problema emocional. Uma pergunta direta que mereceria uma resposta direta, ele responde: não tem homem nenhum que me ajude. Esse homem se sentia só. Por muito tempo buscando a ajuda de um amigo, de um familiar, mas não havia ninguém para ajudá-lo. E quantas vezes nós buscamos uma pessoa para desabafar, para conversar, para buscar um socorro, mas parece que não tem ninguém à nossa volta. Esse homem se encontrava frustrado. Todas as vezes que eu tentava chegar primeiro, vinha outro e passava por cima de mim e era curado. Frustração de buscar em Deus algo e ver um outro recebendo, mas ele não. Não era só um problema físico, mas era um problema também emocional. Esse homem estava perdido, porque há por muito tempo ele se encontrava no mesmo lugar, mesmo sabendo que sem ajuda, sem conseguir se mover, seria impossível que ele fosse o primeiro a entrar no lago, quando o anjo descesse, mas ele ainda se encontrava naquele lugar. E o Espírito de Deus me leva a fazer mais um questionamento. Qual é o nosso tanque de Betesda? Qual é o tanque que nós estamos parados esperando que ali haja um milagre por anos e anos e nada acontece? Esperando que alguém nos ajude. Esperando que por um milagre de Deus nós venhamos a ser curados, sarados, que o milagre aconteça. Mas nada acontece. Esperamos por anos uma promoção e aquele que entrou ontem no serviço é promovido primeiro do que nós. Esperamos anos por um perdão e aquela pessoa nem sequer estende a mão para nós. Esperamos anos por um abraço e milhares de pessoas passam e parece que nem o nosso rosto olham.
Às vezes esperamos que a pessoa que está ao nosso lado simplesmente sente e nos ouve. Mas o dia passa tão depressa e a vida é tão correria que nos sentimos esquecidos, abandonados. Mas Jesus, Ele não se esqueceu de você. A pergunta de Jesus é: queres ser curado? A resposta desse homem foi: eu não tenho ninguém. Eu tentei. Eu insisti, eu não desisti. Mas eu não tenho ninguém. E imaginando essa cena, eu imagino talvez Jesus olhando para ele e dizendo: não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei se tem alguém que possa te ajudar. Eu não perguntei se você tem forças para se arrastar até lá. Eu perguntei se você quer ser curado. Eu imagino Jesus olhando para ele e dizendo assim: por muito tempo aqui você ficou, mas você sabia que nesse tanque não tinha nada para você. Você depositou a sua esperança em homens, em um tanque, em um anjo, mas verdadeiramente o que você precisava era de mim. Queres ser curado? E o texto vai dizer que agora Jesus dá uma ordem: levanta-te e toma a tua cama. Mais do que uma pergunta óbvia, agora ele dá uma ordem um tanto pouco esperada. Afinal, para um homem que há muitos anos estava paraplégico, paralítico, as suas pernas já não tinham mais força, os seus músculos estavam atrofiados. Como aquele homem, só, sem auxílio, iria se colocar de pé? A verdade é que aquele que faz a pergunta, ele tem todo o poder para ordenar e para o milagre acontecer. E isso me lembra de uma outra passagem, a qual Jesus está em uma sinagoga, e lá se encontra um homem com a mão mirrada. E Jesus dá 3 ordens para esse homem. A primeira: levanta-te. Se posiciona. A segunda: vem para o meio. Se mostra a todos. A terceira: estende a tua mão. As nossas dificuldades, a nossa enfermidade, nós não devemos ter vergonha de demonstrá-las perante Deus. O homem pode nos julgar, mas Cristo olha a nossa enfermidade e diz: eu posso curar. Mostra a sua dificuldade para mim. Dos homens você escondeu, mas não esconda a sua dificuldade de mim. Se posiciona, mostra o que você precisa, e eu tenho o poder para fazer. E eu imagino Jesus ali dando uma ordem, dizendo: seja curado. E a mão daquele homem, a mão mirrada, os dedos começam a crescer, os ossos começam a estralar, os músculos começam a fortificar, e ele começa a mexer aquela mão perante todos, e o milagre acontece, porque ele não mais escondeu o problema, mas revelou perante Cristo. Confessa a Ele o seu problema, Ele tem poder para te curar essa noite. Jesus não pergunta àquele homem quanto tempo ele está lá, porque o tempo para Jesus não importa. Uma mulher há 12 anos com um fluxo de sangue, Jesus a curou. Um cego de nascença, Jesus também o curou. Lázaro 4 dias morto, sepultado, já cheirando mal, Jesus o ressuscitou. Não tem tempo que possa impedir o agir do Todo-Poderoso. Para Ele não importa quanto tempo você está enfermo, para Ele não importa o que aconteceu na sua vida,
Para Ele só importa a resposta que você vai dar hoje. Queres ser curado? Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua dificuldade. De manhã nós tivemos uma festa maravilhosa. Ele se manifestou na festa. Mas hoje, nesta casa de misericórdia, Ele vem para te encontrar no meio de tantos enfermos. Ele vem para olhar nos teus olhos, aonde homem nenhum quis olhar, e dizer: você não precisa de ninguém, você precisa de mim. Levanta. Se você tem fé, levanta, se posiciona. Levanta, creia, porque hoje a tua cura chegou. Aquele que me mandou liberar essa palavra tem o poder para te curar. Em capítulos anteriores, no capítulo de número 3, aliás, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, quando os discípulos estão caminhando por uma tempestade, Jesus demonstra autoridade sobre a natureza, calando e aquietando o mar e o vento. Logo em seguida, Jesus desce na cidade de Gadara, e um endemoniado se prostra aos seus pés, e ele liberta o endemoniado, mostrando que tem poder sobre os espíritos. Logo em sequência, ele segue até a casa de um príncipe chamado Jairo, e ele ressuscita a filha daquele homem, mostrando que ele tem poder sobre a natureza, que ele tem poder sobre os espíritos, que ele tem poder sobre a enfermidade, que ele tem poder sobre a vida e a morte, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, que nesta noite te diz: queres ser curado? Se tu não duvidares no teu coração, nesta noite, você sai daqui curado. E não basta apenas curar este homem. A cura que Jesus faz, ela é instantânea. Jesus ordena e ele se põe de pé. Suas pernas são restauradas, os músculos são fortalecidos, os tendões, os nervos são todos restaurados e aquele homem se põe em pé. A cura, ela é real. A cura, ela pode ser provável. Todos podem ver, todos podem tocar o milagre, todos podem ver que verdadeiramente ali se manifestou o Deus de Israel. Mas não só curou aquele homem, não só libertou aquele homem, mas demonstrou a todos que ali estão ao redor, de que eles não necessitam de nada além do próprio Cristo. De que Deus se preocupa comigo e com você. De que nas noites mais escuras, até mesmo quando a luz se apaga e a minha sombra me deixa, Ele jamais me deixou. Por isso Ele diz através do profeta Isaías: pode uma mãe se esquecer do seu filho, eu, porém, jamais te deixarei. O que nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar desse amor incondicional. Mas mais do que curar, mais do que libertar, no último verso, diz que aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Jesus, Ele não só cura, mas Ele transforma vidas. Um homem que se sentia só, que estava frustrado, que estava perdido sem propósito, agora encontra um propósito na sua vida. Anunciar que o Messias chegou,
que o Deus de Israel se manifestou e que Ele veio para curar, para libertar, para salvar aqueles que estão perdidos. Jesus mudou a vida daquele homem, transformou ele em um missionário. Assim como quando ele encontrou a mulher samaritana, ele também transformou ela em uma missionária. Assim como ele encontrou o gadareno e transformou ele de um endemoniado com 6.000 demônios em um missionário do evangelho. Assim como quando ele libertou Maria Madalena de 7 demônios, transformou ela em uma mulher que viu e presenciou a ressurreição do Salvador. Hoje, além do milagre, além da cura, Deus vai fazer com que você saia daqui transformado, que a sua vida mude, que você se torne um missionário, que vai divulgar as boas novas, o poder de Cristo na terra, o milagre que Ele fez na sua vida, tudo que Ele pode, que Ele fez e que Ele irá fazer na vida de todos. Basta que você creia, basta que você confie. Ele tem poder para curar o seu externo, mas principalmente o seu interior. Ele tem poder para te regenerar. Ele tem poder para te fazer uma nova pessoa. Mas Jesus dá um alerta àquele homem. Jesus diz que ele não deveria mais pecar, para que coisa pior não viesse sobre ele. O pecado, ele é pior do que uma enfermidade. O pecado, ele é pior do que a morte, porque o pecado nos condena ao inferno. Mas Jesus, Ele veio para nos libertar do pecado. Ele veio nos retirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. Ele veio mostrar à humanidade que há salvação, que Ele tem poder para perdoar os pecados, que o sangue dEle tem poder para remir-nos do pecado, que o sacrifício dEle na cruz foi para nos salvar, para nos tirar a condenação do inferno e nos fazer co-herdeiros de Cristo e reinarmos com Ele no reino dos céus. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos curar, Ele veio para testificar o amor dEle aos homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais do que curar o seu corpo, mais do que curar a sua alma, Ele quer fazer com que você viva eternamente ao lado dEle. Você não precisa de homens, você não precisa de um tanque de Betesda, você precisa de Jesus. Qual é a enfermidade que você necessita hoje de uma cura? Talvez seja caráter. Talvez Jesus precisa mudar alguns aspectos seus, assim como eu necessito. Talvez por muito tempo você se achou uma pessoa boa, mas hoje você precisa entender que você necessita ser mudado por Cristo. Talvez a sua enfermidade é emocional. Talvez você necessita de um abraço de um pai, de uma mãe. Talvez você precisa apenas desabafar. E o Espírito Santo aqui, Ele está para te abraçar, para ouvir tudo que você precisa pôr para fora. Ele está aqui para curar o seu interior. E se necessário for, te colocar de pé e te fazer andar. Ele não desistiu de você. Ele veio hoje a teu encontro. Enquanto há muitos enfermos, Ele decidiu se achegar para você nesta noite e te dizer: queres ser curado?
Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Você não precisa mostrar para mim a sua enfermidade, a sua dificuldade. Você só precisa mostrar ela para Jesus. Os homens podem te julgar, mas Ele não. Você que sente que precisa de algo de Deus hoje, eu peço para que junto comigo você venha aqui na frente. Se posicione como aquele homem da mão mirrada, em que Jesus disse: levanta-te e vem para o meio. Você não precisa falar a sua dificuldade, basta que você fale para Deus. Ele tem poder hoje para te curar e para mudar a sua história. Ele tem poder para te fazer uma pessoa nova. Ele tem poder para transformar a sua vida. Larga esse tanque. Não espere um anjo. Não espere homens. Porque o próprio Deus hoje veio ao teu encontro. Ele tem um milagre para você. Ele tem uma resposta para você essa noite. Você não vai sair daqui como você entrou. Você vai sair daqui diferente. Porque o nome de Jesus Cristo tem poder. Porque Ele reina e vive eternamente. Não há nada que Ele não possa fazer. Creia. Peça a Ele. Peça ao teu Pai, ao teu Deus. Porque se até homens maus dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus. Pai, Deus Santo, Todo-Poderoso, os teus filhos que aqui estão presentes, Pai, Senhor, eu não sei da dificuldade deles, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe da dificuldade, o Senhor sabe o que eles necessitam. E a Ti, nesse momento, eles estão confessando, Senhor, a debilidade. E clamando, Pai amado, que o Senhor venha até essa casa de misericórdia, Pai. E faça uma transformação na vida deles. Pai, no Teu nome, pela Tua palavra, Senhor, eu declaro agora sobre a vida deles, Pai, pelo poder que o Senhor concedeu à Tua igreja através do Teu Espírito, Senhor, eu declaro que haja uma cura completa, Pai amado, que sejam curados no corpo, na alma, no Espírito. Eu declaro, Senhor meu Deus, na vida deles, Pai amado, que haja restauração, que haja remissão de pecados, que haja transformação de caráter, de vida, que haja mudança, Pai amado. Que os Teus filhos, Senhor, Pai amado, saiam daqui transformados. Pai, realiza um milagre na vida deles. Fortalece, Senhor meu Deus, Pai querido, para que eles possam sair daqui andando fortes, firmes, contando o milagre que o Senhor há de fazer na vida deles, Pai querido. Que eles sejam testemunhos do milagre, Pai querido. Que ele venha, Senhor meu Deus, a vivenciar o real e verdadeiro poder do Teu nome, Pai. Espírito Santo, abraça os Teus filhos. Consola, Senhor meu Deus, aqueles que necessitam. Ouve, Senhor meu Deus, Pai querido, o pedido dos Teus filhos, Pai. E pela Tua misericórdia, Senhor meu Deus, age na vida deles. Nós cremos no Teu milagre. Nós cremos na Tua promessa. Cremos que nada é impossível para o Senhor. Onde há um coração aqui, Senhor, que se encontra triste, Pai, que o Senhor retire essa tristeza com as Tuas mãos e faça esse coração transbordar de alegria. Se há alguém em nosso meio, Pai querido,
se sentindo solitário, desprezado, abandonado, que a partir de hoje ele saia daqui convicto de que o Senhor está com ele, e nada, nem ninguém pode separá-lo do teu amor. Nós repreendemos todo o espírito maligno, nós repreendemos toda angústia, depressão, ansiedade, toda enfermidade da alma, toda enfermidade no espírito, e declaramos cura, declaramos vida, pelo poder da tua palavra e pelo poder do nome daquele que vive e reina eternamente, Jesus, o Cristo, o Deus vivo. No teu nome, Pai, nós te agradecemos, no teu nome nós louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Obrigado, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos. Amém.